Hello guys! Tudo bem com vocês? O meu nome é Jéssica, eu tenho 26 anos, eu moro na Alemanha e hoje estamos aqui para mais um vídeo do canal. Bom, no vídeo anterior do quadro Imigração Alemã, eu contei como que é para aplicar para o visto de trabalho voluntário. Nesse vídeo aqui eu vou contar a minha experiência trabalhando em um asilo. Eu fiz o meu trabalho voluntário, né? Eu fiz o programa de trabalho voluntário, ele dura de até 18 meses, né? Você pode fazer por até 18 meses. Eu fiz por 9 meses, eu tinha um contrato de 1 ano, mas com 9 meses eu encerrei o meu contrato, porque eu comecei outra coisa. Eu fiz o BFD, que significa Bundesfreiwilligendienst. E no BFD e no FSJ, né, que são ambos, trata a mesma área de trabalho voluntário, é um trabalho voluntário em áreas sociais, ou seja, né, quando você faz o FSJ ou o BFD, você vai para áreas mais sociais, como hospitais, casas de repousos, casas onde deficientes moram, kindergarten, escola, essas coisas. Eu fiz em uma casa de repouso. Como era a minha casa de repouso? Era assim, eu morei dentro do próprio asilo, né? Eles tinham dois prédios onde... Eram dois prédios? Um ou dois prédios onde os FSJ e os Ausbildung trabalham, né? O pessoal que faz FSJ e Ausbildung podiam morar. Como que era esse local onde eu morava? O meu local era tipo assim, um corredor e tinham vários quartos. Se eu não me engano, no meu corredor eram 7 quartos, tinham 2 banheiros e uma cozinha. A cozinha era bem grande, os banheiros eram tamanho normal, assim, não tinha banheira, né? Só a ducha. Tô falando isso porque normalmente tem banheira nos banheiros da Alemanha, mas nesse não tinha, era um banheiro um pouco menor, 2 banheiros no caso, né? Mas tinha ducha, enfim. 2 banheiros para 7 pessoas, acho ok. E a cozinha era bem grande, tinha um espaço muito legal, tinha espaço lá para todo mundo colocar as suas próprias coisas. E dessa forma, né, eu raramente vi o pessoal que morava lá comigo. Então, de vez em quando tinha um pouco de problema, que esse tipo de problema tem. Se você for dividir apartamento, vai ter esse tipo de problema, não tem como, que é problema de limpeza. Eu não tinha tanto problema assim lá. A gente tinha uma planilha, o pessoal fazia as coisas direitinho. Não tinha problema com barulho, não tinha problema com nada disso. Mas uma vez ou outra, né? Ou o banheiro não estava limpo direito, ou a cozinha não estava limpa direito, ou alguém esquecia de tirar o lixo. Mas no geral eu não tinha problemas com o local onde eu morava, porque não era uma casa propriamente dita, né? Era um corredor que não tinha assim essa ligação com as outras pessoas, sabe? Só quando você fosse na cozinha, visse alguém, mas mesmo assim não era tão frequente de eu encontrar o pessoal, a não ser quando a gente queria fazer uma festinha e etc e tal. Então, o meu prédio, ele é conectado com o trabalho, então era basicamente dessas escadas, andando por dentro mesmo lá do complexo, eu já chegava no local que eu ia trabalhar, tipo coisa de 5 minutos, até menos, já chegava no local que eu ia trabalhar. Aí, é assim, o asilo que eu trabalhava, ele é tipo um asilo barra hospital, tem várias estações, eu não sei explicar tudo que tem lá, então eu vou explicar como que era o prédio em si que eu trabalhava, que era só de casa de repouso, apenas com idosos que moravam lá. Tinham 4 andares, cada andar tinham 35 quartos, mas nem todos os quartos de todos os andares estavam ocupados. Normalmente, no período da manhã, trabalhavam de 3 a 4 pessoas e no período da tarde, 2 pessoas, às vezes 3. Então imagina, quando é o período da tarde, acaba ficando aí 15 pacientes para cada um. Mas quando eu ia, ficavam 3 pessoas à tarde, né? Porque eu era a FSJ, não um trabalhador, um profissional formado, né? Tipo, já contratado e tal.
Aí eu coloquei aqui as atividades realizadas. O que que é que eu fazia no meu voluntariado, né? Eu era responsável pelo FLEGA, né? Que é tipo pelos cuidados do paciente em si. Como eu não sou uma profissional formada, eu tava apenas como voluntariado, eu não podia, né? Eu não podia ter muitas responsabilidades no sentido de, assim, de não dever mesmo por ser área de saúde, né? Você tem coisas que você precisa, assim, de estudar, de saber, para poder fazer corretamente, né? Afinal de contas, eu não queria, né? E normalmente o local não quer que o FSJ, né? Que o voluntário machuque um paciente ou que machuque a si próprio pegando um paciente de forma errada, tipo, levantando de forma errada, ou esse tipo de coisa. Lá no meu local de trabalho, né, na casa de repouso em que eu trabalhei, eu fazia 2 turnos. Ou era das 6 às 2h30 da tarde, 6 da manhã às 2h30 da tarde, ou era da meio-dia e meio às 8h45 da noite. Quando eu tava no turno da manhã, que eu fazia a maior parte, né, do meu trabalho voluntário foi fazendo o turno da manhã. No turno da manhã, você faz muito mais coisas, porque é muito trabalho. Normalmente, né, o que eu combinei, e eu tive um probleminha com isso, que eu vou falar um pouco, mas só pro final. Eu acordei, né, concordei, né, no meu contrato, tinha que eu seria responsável por no máximo 5 pacientes, né, no período da manhã. E o que eu faço é basicamente dar a higienização da manhã, né? Tipo, se o paciente vai tomar banho, então dá banho. Se for só higienizar, trocar de roupa, trocar fralda. Durante todo o período, né? Das 6 da manhã até a meio-dia, até as 2h30 da tarde, que era o período, o meu trabalho, né? O meu turno da manhã. Mas é muito bem dividido. Mas essas atividades é basicamente essa: higienização, higienização pessoal, trocar fralda, ajudar com a alimentação, se for um paciente que não consegue se alimentar sozinho. E não é que todos os dias são sempre os mesmos pacientes. É sempre feita uma rotatividade entre todos os funcionários, né? Como eu disse, lá no meu tinham 28 pacientes, mais ou menos, entre 28 a 30, eram nessa faixa aí, de 28 a 30 pacientes para 4 profissionais, sendo que um deles era o voluntário. Quando eu tava lá, um deles era o voluntário, que era eu. Então, eu fazia menos do que os menos pacientes, né? Eu era responsável por menos pacientes do que os profissionais formados. E eu também não distribuía medicamentos, não dava medicamentos para os pacientes. Tinha, assim, uma limitação, o que eu acho corretíssimo, tá? Se você não tem a formação correta, né? Se você não tem o conhecimento, você, voluntário, não pode, não deve ser responsável por medicamentos ou colocar soro ou esse tipo de coisa, porque você não sabe. Então, se acontecer isso aí no seu local de trabalho, você sendo voluntário, fique atento, fique alerta, porque você pode inclusive ter problemas legais com isso, caso dê alguma merda aí, de algum paciente passar mal, se machucar, etc e tal. Mas na rotina, geralmente é assim, logo de manhã a gente vai acordar o paciente, né? Ele tá de pijama, então a gente faz a higienização, tipo, escovar dente, limpar, né, as partes íntimas, trocar a roupa e deixar o paciente pronto. Aí, logo depois dessa higienização, vem o café da manhã. Aí, o café da manhã já vem pronto da cozinha, né? Vem dentro daqueles vagões com aqueles, como que chama? Bandeja, aquelas bandejas. Já vem o café da manhã certinho. Cada paciente tem o seu cartão, com o que cada um deles come. Então, já vem lá com o nome, tudo bonitinho. Você só pega e distribui o café da manhã. Essa distribuição é a gente que faz. Não só eu, mas quem tiver lá no dia, né? Que vai distribuindo. Aí a gente organiza, né, certinho por corredor e vai entregando o café da manhã. Depois de entregar o café da manhã, os pacientes que precisam de ajuda para se alimentar, então eu ajudava, né? Às vezes eu ajudava a dar o café da manhã para 2 pacientes, às vezes para um. E, enfim, eu dava café da manhã para algum dos pacientes ou alguns dos pacientes que não conseguem se alimentar sozinho.
Depois do café da manhã, a gente passa indo em quarto para trocar a fralda dos pacientes, né, dos idosos que precisam desse cuidado de trocar a fralda. É importante deixar claro que o fato de você morar no asilo não significa que todo paciente precisa de cuidado intensivo. Na verdade, a grande maioria do meu andar, né, do andar que eu trabalhava, não precisava de cuidado intensivo, a grande maioria fazia as coisas sozinhos. Assim, tinha muita independência, muita mobilidade ainda. Então, é mais você ajudar mesmo, assim. E esses pacientes, que é a grande maioria, que sabe fazer as coisas sozinho, que tem uma mobilidade muito boa, a maioria das vezes, quando eles precisam de alguma coisa, eles ligam, né? Eles têm o telefone no quarto deles, a gente tem o telefone que cada profissional carrega. Então eles ligam, por exemplo, se um paciente que eu estou responsável naquele dia ligar, então eu atendo o telefone e vejo o que ele quer. Aí às vezes é tipo assim, eu vou no banheiro, você pode ir me ajudar? Tipo assim, me ajudar no sentido. A maioria das vezes é ajudar no sentido de, tipo assim, ajudar a levantar da cadeira de rodas, ajudar a levantar do vaso sanitário, pra ter certeza que não vai cair. Então não é tanto trabalho assim. E alguns pacientes, né, usam, assim, a maioria usa fralda por questão de incontinência e tudo mais, que é para não sujar a roupa. Mas poucos pacientes usam fralda de tipo assim, de ficarem acamados, que você tem que ir lá trocar. E esses pacientes que você tem que ir trocar, a gente faz essa primeira troca, né? Vai passando no quarto dos pacientes logo após o café da manhã. Faz a higienização novamente do paciente, troca a fralda, vê se precisa de alguma coisa, se precisa de água, se precisa de levar alguma coisa ou trocar alguma coisa no quarto, né, de comida ou enfim, de alguma coisa que esteja faltando ou precisando. E depois a gente começa a organizar o salão, tipo cantina, digamos assim, é o salão de onde eles vão comer de novo, né? Onde eles têm as refeições, o refeitório. A gente começa a organizar o refeitório pro almoço. No almoço, a dinâmica já é um pouquinho diferente. O vagão não vem pronto, assim, a comida vem pronta, claro, vem o vagão de comida pronta, mas não vem na bandeja, já prontinho, com o prato feito. Então, cada paciente tem o seu cartão, né, que ele mesmo preencheu na semana anterior. Ele escolheu lá o que ele ia querer comer cada dia. Então a gente pega esse cartão e na hora do almoço monta o prato. Eu nunca montei o prato porque essa dinâmica você meio que precisa de ter bastante agilidade. Então eu nunca montei o prato, mas eu levava os pratos, né, as bandejas prontas até os pacientes. E novamente, né, depois de distribuir, já os pacientes que não têm mobilidade, que precisam de ajuda, então a gente vai e dá a comida, né? Depois vem a limpeza, retirar as bandejas do almoço, e daí a gente separa, tem um negócio que, tipo um potinho, onde você coloca os restos, mas a gente não tem que limpar. Toda é só organizar, né? A gente organiza tudo de novo dentro do vagão e leva o vagão para a cozinha, e na cozinha que é feito a limpeza, enfim, tudo mais. Depois de recolher, né, de organizar, de arrumar as coisas depois do almoço, novamente a gente passa para ver se algum paciente precisa de alguma coisa, trocar fralda e tudo mais. Importante, no café da manhã e no almoço também tem os remédios, só que como eu disse, eu nunca fiquei responsável pelos remédios ou pela distribuição de remédio ou por dar remédios a paciente. Então, mas geralmente tem a distribuição dos remédios varia, né, de cada paciente, mas geralmente tem os remédios do café da manhã, os remédios que toma logo quando acorda, aí o que toma antes do café da manhã ou logo após o café da manhã, o que toma na hora do almoço, ou na hora do café da tarde, ou na hora da janta. Então, depende, né, de cada paciente, mas eu nunca fiquei responsável por isso, então eu não vou falar exatamente como é essa divisão, porque eu não sei, né, eu nunca fiz. Enfim, voltando ao assunto. A gente, né, depois do almoço, passa novamente nos quartos, limpa os pacientes, né, troca a fralda daqueles que precisam e coloca todos os pacientes na cama. Claro, né, os que não querem
dormir, não querem deitar, a gente não faz nada, mas a gente passa em quarto para olhar se eles estão deitados, para ver se eles estão deitados da forma correta. Eles costumam sentir a soneca, uma soneca aí de 2 horas mais ou menos, após o almoço. E daí, nesse período que eles estão tendo a soneca, é o período que os profissionais formados vão ter, assim, como que fala o expression? Tipo assim, eles vão conversar, discutir as coisas dos pacientes, vão anotar na ata, o que tiver que ser anotado, enfim, essas coisas mais propriamente da enfermagem, do enfermeiro, que o enfermeiro faz do controle de como o paciente está indo. Eu não sei exatamente como todos os tipos de tabela e formulários que tem que preencher, porque, como eu disse, eu era só voluntária. Eu ouvia, claro, participava das conversas, mas eu também nunca nunca preenchi essas tabelas, nunca fui responsável por ser voluntário. Mas eu sei que tem a parte que você anota da alimentação, da bebida, se bebeu água suficiente, se foi no banheiro o suficiente, quantas vezes trocou de fralda, quantas vezes pediu ajuda, essas coisas assim, todas essas informações são colocadas nessas atas para cada paciente. E o pessoal, né, os enfermeiros, eles fazem essa reunião nesse período que eles estão fazendo a soneca. Nesse período que eles estão fazendo a soneca, né, quando eu estava no trabalho, eu organizava tudo para o café da tarde, né? O bolo ou o que fosse ter, que geralmente era bolo, um biscoito. Então o café a gente fazia, mas o bolo, o que fosse de comer, quem fazia era a cozinha, já vinha pronto da cozinha, então eu ia lá pegar o bolo da cozinha, já colocar nos pratinhos, fazer o café. Então eu fazia 2 jarras de café e montava tudo no vagão, tudo bonitinho, já com os talheres, no prato, etc e tal, deixava pronto. E aí vinha o café da tarde. Eu gostava muito de entregar o café da tarde, porque era um horário que eu conversava com os pacientes e daí o pessoal, né, os profissionais já formados, eles já iam novamente fazendo o flega, né, a questão de olhar a fralda, de levantar os pacientes, de acordar os pacientes, enfim. Durante o corona, eu tava, né, tipo assim, quando eu comecei a trabalhar não tinha corona, mas o corona chegou e eu estava lá. Então, antes do corona, era muito mais legal todas essas interações, né, de café da manhã, almoço, café da tarde, porque todo mundo se reunia, eu conversava bastante com eles, com os pacientes que moravam lá, e eu tinha um tempo bom livre, principalmente nesse período do café da tarde. Mas enfim, chegava o café da tarde, que a gente costumava começar a servir às 2 horas, entre 2 e 2 e meia, 3 horas, né? Entre 2 e meia e 3 horas que começava a servir o café da tarde. Bom, quando eu fazia o período de manhã, eu apenas entregava, né? Passava em cada quarto, entregava o café da tarde. Quando eu tava no período da tarde, eu também entregava, porque eu entrava 12h30, pegava o almoço, né, já o final do almoço. E no café da tarde, quando eu tava fazendo o turno da tarde, eu ficava conversando com os pacientes e essa troca pra mim era muito boa, muito positiva. Eu sempre gostei demais. Nossa, gente, ó, o tanto que eu aprendi ouvindo as histórias dos pacientes não cabe em um livro, porque é muita coisa, é uma conexão forte, é uma troca cultural muito boa. Então, depois do café da tarde, aí já entra o turno, né, da tarde, quem faz o turno da tarde. Como eu falei anteriormente, o turno da tarde, o meu turno da tarde era da 12h30 às 8h45. Mas normalmente eu, como voluntário, eu ia embora bem antes, tá? Eu vou continuar explicando. Teve o café da tarde, aí volta de novo, cada um pro seu quarto, né? Cada paciente pro seu quarto, faz a limpeza do café da tarde. E esse momento aí, depois do café da tarde até a janta, é um momento que ficam mais assim, descansando. Uns lê livro, outros
assistem TV, e é um período que, assim, eu, como voluntária, não tinha o que fazer entre o café da tarde e a janta. Logo após o café da tarde, novamente, né, verifica se precisa de trocar fralda, se precisa de fazer alguma higienização, se precisa de trocar água no quarto dos pacientes, levar alguma fruta, essas coisas todas. O café da tarde, o café da tarde já foi. Aí começa a entrar a preparação pra janta e pra ir dormir. Como são muitos pacientes, quando eu ficava de tarde, eu não chegava a fazer 15, igual quando tá só dois profissionais formados, que fica sempre dois, então cada um faz em torno de 15 pacientes. Quando eu tava lá, eu era responsável, né, por uns 8 pacientes, porque a parte da tarde é realmente bem mais tranquila. Você faz menos coisas e é mais rápido as atividades que tem que fazer. Mas enfim, no geral, como são muitos pacientes que um enfermeiro só fica responsável por, então a gente faz uma divisão assim. Alguns pacientes, geralmente, principalmente os que comiam no quarto, que não gostavam de ir até o salão de refeição para se alimentar, esses que comiam no quarto, a gente já trocava eles para dormir, colocar o pijama antes da janta. E aí, uma coisa, isso aqui é uma diferença cultural. Na Alemanha não tem janta propriamente dita, né? Eles chamam de Abendbrot, que seria tipo assim, pão da noite, literalmente. Eles comem pão, geralmente pão integral, com alguma coisa em cima, às vezes alguma fruta e chá. Normalmente essa é a janta que se tem na Alemanha, em todas as famílias. No asilo era assim, tipo assim, a grande maioria só comia pão com alguma coisa em cima e chá, mas eles não comem uma refeição grande, digamos assim, igual a gente no Brasil tem o costume de comer arroz, feijão no almoço, na janta. Não, na Alemanha é diferente. Eles comem uma refeição quente e grande apenas no almoço. Na janta é o tal do Abendbrot, que é tipo pão da noite, traduzindo literalmente, né? Se fizer a tradução literal. Então, voltando ao assunto, né? Como eu tava falando, alguns pacientes a gente já troca eles, né? Coloca o pijama antes da janta. Daí a gente troca uns dois, três cada profissional, né? Troca uns dois ou três pacientes ou mais, depende de quantos pacientes cada profissional vai estar responsável, né? Mas eu fazia uns 3 pacientes antes da janta, tinha pausa para entregar a janta. A janta também vem pronta da cozinha, vem no vagão, igual no café da manhã, já no prato, com um nome, tudo bonitinho. Então você só entrega pro paciente. E daí, durante a janta também, a gente auxilia aqueles, né, dá comida para aqueles que não conseguem comer sozinhos. Depois da janta, novamente, passa recolhendo os pratos, coloca tudo no vagão e leva pra cozinha, ou leva o vagão pra cozinha, e a cozinha que organiza tudo, que faz a limpeza, enfim, e tudo mais. Passou a janta, a gente vai ver os pacientes, né? Primeiro assim, teve a janta, aí vai fazer a higienização, escovar os dentes, olhar a fralda e deitar o paciente na cama. Então, eu ia deitar o paciente na cama, primeiro aqueles que já estavam, né, vestidos, eu ia levar eles para cama logo após a janta. E também tem essa questão de que, assim, alguns pacientes vão dormir mais tarde, então você troca ele, né, coloca o pijama depois da janta. Tem toda essa separação aí, toda essa logística que é meio doida mesmo. É meio complicado de se fazer e de se entender logo de cara, mas enfim, com o tempo você aprende, você acostuma, você entende. Tá, como eu tava falando, passou a janta, os pacientes que eu já tinha trocado, eu ia lá, né, falava assim, hora de escovar os dentes, aí escovava os dentes e eu deitava eles na cama conforme eles tinham que ser deitados, né, de acordo onde coloco o travesseiro e tal, tudo certinho, fazia de acordo com o que os enfermeiros tinham me ensinado para cada paciente. Aí eu deitava eles lá na cama e depois
ia trocar de novo, né? Aqueles que ainda não estavam trocados, ia trocar, colocar o pijama, levar para escovar os dentes, lavar rosto e deitar na cama. Pronto. Todos deitados na cama, dei boa noite para todo mundo e tô off. No caso, eu que era a voluntária, né? Então, assim, o meu turno era até as 8h30, 8h45, mas na grande maior parte das vezes eu saía antes. Eu costumava terminar de trocar, de deitar, né, de pôr na cama os pacientes. O último em torno de 7 horas. Então, assim, dava 7h30. O outro enfermeiro que estava lá sempre falava assim: ah, não tem nada pra fazer, pode ir pra casa. Então, eu sempre era, quando eu fazia o turno da tarde, eu sempre era liberada mais cedo. Então, essa é a rotina, né? Em uma casa de repouso, né, em um asilo. Agora eu vou falar um pouco da minha experiência pessoal, né? Tirando a parte da rotina, como que era a minha relação com os pacientes e com os profissionais. Eu tinha uma relação incrível com os pacientes, inclusive quando eu decidi sair, eu só não tive mais presentes, digamos assim, porque minha saída foi um pouquinho conturbada, vou chegar lá. Já vou chegar lá, vou falar pra vocês já sobre isso também. Mas os pacientes que sabia que eu ia sair, todos eles me deram presente. Presente que eu digo assim, uma caixinha de bombom, uma carta, eu ganhei poemas. Enfim, a conexão que você cria com o paciente, no geral, é muito grande porque os pacientes eles gostam dessa interação. É você que tá ali cuidando deles, que tá tendo atenção com eles, que tá fazendo aquilo que eles precisam. Então, tipo assim, essa conexão ela é gerada. Eu ganhei presentes no meu aniversário, ganhei presentes de Natal, ganhei muito chocolate na Páscoa. Então, assim, essa conexão é uma conexão realmente muito boa. Bom, gente, eu tô aqui no meio da edição e vim rapidinho só pra finalizar o vídeo. Já tem quase 30 minutos de edição e vai ficar muito gigante se eu não dividir em duas partes. Essa primeira parte foi pra falar literalmente da rotina, de como é trabalhar em um asilo, né, a rotina. E no próximo vídeo eu vou falar dos perrengues e tretas que eu tive com os outros funcionários, então fiquem atentos pra parte 2 desse vídeo que só vai ter treta. E pra finalizar, eu quero deixar bem claro que apesar, né, dos problemas que eu tive com outros funcionários, bem depois, né, vocês vão entender bem se vocês ficarem para ver a segunda parte. Eu super recomendo esse programa de intercâmbio porque é um programa muito rico, sério. O quanto que você aprende ouvindo, só de ouvir histórias de outras pessoas e de pessoas idosas, né, como são no asilo onde eu trabalhava, só tinha idoso lá. Gente, é muito enriquecedor, você aprende demais, você aprende lições de vida e, obviamente, foi no asilo que eu literalmente desenvolvi o meu alemão, porque eu falava bastante com, né, os pacientes. Enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, de compartilhar o vídeo, enfim, de ajudar, né, esse canal a crescer. Agora eu estou toda equipada, comprei um notebook só para poder editar vídeos para vocês e então me deem essa forcinha aí, eu vou ficar bem feliz. E voltem pro próximo vídeo. Tchauzinho, até a próxima!